Oi, você tem alguns minutos para mim? O Minutos Corporativos recebe Carla Estrela. Ela é diretora associada na KV Arquitetura e nos conta como o escritório colocou em prática um plano para a adoção do Building Information Modeling, o BIM. Ela nos dá dicas preciosas sobre todos os benefícios e nos fala também das desvantagens desse processo. Já deixa o seu curtir, compartilhe esse episódio. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pode fazer isso agora. Então é isso. Depois da vinheta, fica aqui com a gente, porque o papo é bom. Carla, como você está? Muito bem-vinda ao Minutos Corporativos Concrete Show e muito obrigada pela sua presença aqui. Queria agradecer, né, o convite que vocês fizeram para a gente. Estou muito orgulhosa aí de fazer parte desses Minutos Corporativos e contar um pouquinho da nossa experiência. Ai, a gente que está muito feliz com a presença de sua presença e a presença de vocês do escritório KV, que é isso, né? Você é diretora da KV Arquitetura, que é um escritório que fica localizado na capital paulista, né, em São Paulo, e vocês já colocaram em prática o plano para adoção do Building Information Modeling, que é o nosso BIM, que é o tema da nossa conversa aqui. Então, para começar, eu quero saber quais que foram os fatores que levaram à elaboração desse plano para adotar o uso do BIM como padrão do escritório nos projetos de vocês. Como é que foi isso? Tá bom. Bom, o BIM faz parte da gente, né, do escritório, desde o plano estratégico KV 2020, que a gente chama, né? Então, esse plano estratégico, ele é sempre de 5 anos, a gente faz esse plano, né? E ele já estava nos nossos planos desse KV 2020, que é né, o plano estratégico do escritório, né? Então, a gente fez um estudo de investimento, então começou lá em 2013, né, esse plano de investimento, tá? De 2013 a 2017, a gente fez toda essa análise de investimento, e aí em 2017 que a gente começou o nosso investimento, tá? Então, a gente teve alguns objetivos no início, né? Então, a gente queria ser o primeiro escritório, né? O número 1 dos nossos escritórios, a escolha dos escritórios, né? Queria oferecer um melhor serviço, né? Com entrega para nossos clientes também. Então, isso foi super assim o que a gente realmente queria, tá? Oferecer o melhor serviço para eles, preparar a nossa organização para uma nova economia que estava vindo, né? Também, e estabelecer uma plataforma organizacional capaz de inovar e transformar para a gente e ajudar a gente a liderar mudanças, tá? Então, a gente sempre quer estar à frente das mudanças, né? Então, a gente está sempre buscando ferramentas e novidades para que a gente consiga atingir nossos planos, tá? Então, a gente tinha que traçar esse plano, né, com objetivos claros, né? Então, a gente fez todo um trabalho de custos, né? Viu todas as plataformas, viu tudo que a gente ia avançar nesse trabalho, e acho que foi isso. Ele fazia parte do plano estratégico, tá? Nesse momento. Uhum. Oh, sim, e interessante, né? Desde 2013 para chamar de KV 2020, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, qual que foi o impacto desse processo dentro do escritório entre os colaboradores? Teve alguma resistência às mudanças nos hábitos, os trabalhos das equipes? Como é que foi isso, Carla? Sim, então assim, a gente deixou bem claro os objetivos dessa transformação no escritório. Foi uma transformação muito grande, tá? A gente já era um escritório que colaborava muito entre nós, né? Então, assim, lá a gente não tem muito a hierarquia, então todo mundo colabora no projeto. Então, as pessoas, né, não tem assim não é tudo muito assim, eu só falo com fulano, com ciclano não falo. Então, assim, a gente é muito aberto à colaboração, né? Então, o BIM, de fato, não foi que assim a gente transformou esse jeito de trabalhar, claro que sim, porém a gente já tinha essa colaboração entre nós, né? Então, assim, sempre a gente tem aqueles mais resistentes, né? Que tem medo do novo, medo da plataforma, principalmente as pessoas mais velhas, né? Os mais jovens adoram, né? Então, assim, eles realmente, eles adoram essas novidades, né? Então, os mais jovens foram bem mais abertos à novidade, né? E os mais velhos ficam resistentes. Porém, a gente passou bastante segurança para a equipe, né?
Então, acho que isso é super importante levar em conta, né? Que a equipe se sinta segura naquela transformação, tá? Então, o que a gente fez? A gente teve uma equipe de suporte, uma equipe de treinamento, uma de acompanhamento. Então, tudo isso, acho que fez com que a equipe se sentisse segura para realmente transformar o nosso jeito de trabalhar, porque realmente muda, tá? Então, como que a gente fez isso? A gente criou uma equipe de 5 pessoas, né? E a gente foi fazendo essa equipe, deu esse treinamento para essa equipe, né? Então, não foi todo o escritório de uma vez, né? Então, a gente definiu 5 pessoas para fazerem esse início dessa transformação, tá? E aí, essas 5 pessoas, elas iam passando de projeto a projeto e a gente ia integrando toda essa equipe junto para que a gente conseguisse, de fato, ter todos os projetos migrados no escritório, tá? Então, alguns projetos a gente migrou direto para a plataforma, né? E alguns a gente manteve na plataforma AutoCAD que a gente usava, tá? Então, essa equipe, ela ia junto com aquela equipe, transformando cada projeto. Então, assim, alguns a gente modelou, né? Então, projetos que estavam até anteprojeto, a gente fez essa modelagem, né? E para continuar seguindo para executivo, né? Já na plataforma nova. E também os projetos que estavam bem no final, lá em executivo, aí a gente não migrou esses projetos. Então, a gente migrou sempre os projetos iniciais, lá das fases que estavam mais iniciais. E com essa equipe bem treinada, com essa equipe de suporte, foi com que trouxe a segurança para cada equipe. Aí a gente criou um cronograma, né? E cada equipe foi tendo essa equipe de respaldo aí, que ela era formada por 3 arquitetos modeladores, que já modelavam, né? Que a gente explicou, ensinou a eles. Tinha o treinador, que era da Graphisoft, nosso, que a gente acabou contratando ele para o trabalho, e a própria equipe da Graphisoft, que também ficava como consultoria com a gente. Então, ela ficava toda semana lá, ela tinha um dia na semana que ela ia lá para trocar experiências, trocar informações, ver se a gente estava cumprindo o cronograma, tudo isso foi super bem documentado aí para a equipe. Então, acho que a equipe acabou se sentindo bem segura nisso, né? Eu acho que se eu tenho uma palavra para falar, é dar segurança para a equipe que ela vai ter um respaldo ali para trabalhar, tá bom? Ó, a gente vê, isso tudo foi acontecendo com a vida andando, né? Assim, Com a nada. vida andando, a gente não parou o escritório, né? Exatamente. Inclusive, um dos primeiros objetivos nossos era manter a nossa documentação gráfica, né? Era a gente extrair a documentação em 2D do nosso modelo, porque a gente realmente entregava um trabalho muito bom em AutoCAD e a gente não podia perder a qualidade do nosso entregável em 2D. Então, essa foi uma das primeiras missões, né? Entregar documentos 2D para o cliente, porque o meu cliente não exigia BIM ainda, né? Sim. Então, essa foi uma das nossas principais. Então, criar um template que a nossa documentação 2D ficasse realmente exatamente igual ao que a gente entregava em 3D. Então, os clientes não sentiram essa alteração no escritório, que a gente continuou entregando em 2D, só que a gente estava modelando para a gente ter outros benefícios, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre os benefícios dele. Tá bom? Antes de benefício, a gente vai falar de desafio, né? Isso. Tópico de implantação e adoção do BIM, que a gente estava falando, Uhum. parou, tudo teve que continuar. Você falou muito da questão da segurança da equipe maravilhosa, mas não é tão simples assim. Não é simples. Na sua experiência, quais que foram os principais desafios operacionais e financeiros para todo esse processo de transformação BIM? E o que foi feito para superá-los? Então, assim, da parte do operacional, né? Então, o que foi feito? Uma análise anteriormente, até as equipes estarem trabalhando, né? Então, o que a gente fez? A gente analisou vários softwares BIM, a gente analisou o Revit, analisamos o ArchiCAD. Então, assim, a gente fez toda essa análise dos softwares e a capacidade das máquinas que a gente tinha. Então, esse foi o ponto número 1, tá? Então, a gente foi atrás desses softwares, ver quanto que era a capacidade, até quantos projetos a gente conseguia colocar na nuvem desses softwares, né? Também a gente fez um planejamento da infraestrutura necessária, né? A gente tinha um servidor interno e isso precisaria ser muito aumentado exorbitantemente, então já não seria um servidor interno, teria que ser uma nuvem, de fato, né? Então toda essa infraestrutura necessária, a gente tem uma pessoa da TI que ajudou a gente muito nesse trabalho, né? Que é o Gustavo. A escolha do software é super importante, então na hora que você define, né, no operacional qual é o software, aí sim você vai se envolver de
fato e vai ter que ver quais são os limitantes das suas máquinas, né? Para a gente poder ou dar um upgrade ou trocar a máquina simplesmente, tá? Então, nesse momento, muitas máquinas foram trocadas e outras deram um upgrade, né? E aí, a contratação da consultoria também foi super importante, então a gente teve que contratar essa consultoria para ajudar a gente, não adianta a gente achar também que a gente vai conseguir fazer sozinho, né? Então, tem pessoas muito especializadas nisso, né? A gente contratou a própria Graphisoft, tá? Que é quem, né, nos vende o ArchiCAD, e a gente escolheu um projeto piloto, também foi super importante ter um projeto piloto, né? Então, a gente decidiu escolher um projeto, porque também não dá para migrar o escritório inteiro de uma vez sem ter um piloto, tá? Então, a gente escolheu esse projeto piloto e aí avaliou todos os projetos que a gente migrava, né? Podia migrar. Naquela época, a gente tinha uns 30 projetos em andamento, não dava para migrar tudo junto, né? Sim. Então, o que a gente fez? A gente escolheu esse piloto, que era de uma construtora, que era assim, eles tinham um cronograma, não era aqueles cronogramas maluquinhos de mercado imobiliário, que a gente sabe que, né, é uma doideira. Então, a gente escolheu um cliente que, de fato, tem um cronograma um pouco mais dilatado, para também que a gente conseguisse fazer essa transformação, né? E esse projeto piloto de fato, e a gente também não podia perder a qualidade para esse cliente. Então, isso aí foram pontos fundamentais que a gente levou para a gente, né, não esbarrar também, a gente perdeu o nosso cliente, né? Então, isso daí a gente não podia de jeito nenhum. E aí, quais também ficariam em AutoCAD, que nem migrariam no cronograma, tá? E do ponto de vista financeiro, né? Então, o que a gente fez? Inicialmente, a gente conversou com os dois softwares, né? O ArchiCAD e o Revit, e entender um pouco qual seria o custo da licença naquele momento, porque a gente teria menos licenças, e qual seria o custo futuro de quando a gente tivesse muitas licenças. Se ia ser aluguel, se ia ser commodity, se ia ser o cara, né, a gente ia alugar, ia comprar. Então, como que seria essa expansão? Porque a nossa ideia era expandir para o escritório inteiro, né? Então, era super importante saber não só o custo ali daquela licença, e sim também da expansão. Isso é super importante. A gente precisa levar em conta a expansão do escritório, né? Quantas pessoas, quantos arquitetos vão trabalhar naquele software, se são todos? No nosso caso, seriam todos, tá? E aí, a gente viu, né, qual que era o melhor custo-benefício para a gente também, né? Para a gente poder também tomar essa decisão, além de todas as ferramentas que o software nos dava, né? E quais eram também os que tinham mais inovação também, né? Então, a gente sentiu que o ArchiCAD era, né, usado mundialmente, tinha muita inovação neles, o tempo todo estavam inovando, e a gente acabou escolhendo por ele, tá? Também a gente viu a questão do custo da nuvem, né? Então, a nuvem era super importante para a gente ver também, né, o custo para ver quanto que a gente faria, quantos projetos a gente teria nessa nuvem em quanto tempo, também para ver o custo dela no decorrer da expansão, né? Porque no início você coloca só um projeto na nuvem, mas depois você tem que expandir para os seus outros projetos. Então, é super importante avaliar esses custos também, tá? E os custos de upgrade de computador também, isso foram super levados em conta, né? Para ver quanto que a gente faria, porque assim, a gente foi fazendo as trocas ao longo do ciclo de cronograma dos projetos, né? Então, a gente trocava as máquinas quando aquele projeto ia migrar, e não fizemos toda a troca de máquinas no começo, né? Sim. Para a gente conseguir também fazer financiamentos, conseguir, né, comprar de maneira que a gente também não explodisse o nosso caixa mensal, né? Então, tudo isso foi pensado também para a gente conseguir, no tempo, a gente conseguir ter os benefícios e conseguir se pagar aqueles benefícios, né? E o custo da nuvem, que é a BigCloud, que não é barato, né? E, assim, cada tipo de nuvem, espaço na nuvem é um valor, e conforme a quantidade de projetos que você coloca lá, vai se exponencialmente aumentando aquele valor, né? Então, também a gente também fez uma grande análise em relação a isso, tá bom? Carla, sabe que foi bacana, assim, que a gente estava falando primeiro dos desafios, e tudo que você passou já virou aqui uma cartilha para quem... Exatamente. Muito bom, muito obrigada por essas informações, acho que quem está assistindo está amando tudo isso, né? Aham. São as São desafios mesmo, são muito no dia a dia que você vai, né? Mas tudo isso tem que estar muito planejado, porque senão, né, para explodir o custo de uma implantação desse porte é muito fácil, né? Carla, quanto tempo demorou toda essa transição, digamos assim?
A gente durou, assim, o nosso ciclo de vida foram de 2 anos, né? A gente começou em finalzinho de 2017, em 18 a gente já estava com alguns projetos, né, migrados, em 19 a gente estava com quase todos os projetos migrados, né? E agora em 20, desde o início, assim, a gente começa desde o início, a gente já tem, desde o EP, hoje a gente começa lá no ciclo de vida da viabilidade, no BIM, né? E faz todo o nosso ciclo de vida de projetos. Já temos vários LOs prontos, os projetos também ajudam muito na obra, né? Porque a pessoa consegue visualizar aquilo que a gente modelou, né? Mesmo que as pessoas não utilizem o software, né, nativo, elas conseguem usar o BIMX, que ela consegue enxergar aquilo na obra. Tem muitos benefícios, é muito bom. Muito bom. E aí, então, quais seriam, quais vantagens você pode destacar? O que o BIM trouxe para os projetos da KV nesses últimos anos? Ele trouxe uma alta colaboração entre as equipes, né? Então, assim, hoje a gente trabalha em Teamwork, que é um projeto, ele fica na nuvem e todos colaboram com aquele projeto. Então, as pessoas precisam, de fato, se colaborarem, senão dá errado, né? Então, ninguém pode trabalhar no mesmo pavimento, tem um monte de regrinhas que acontecem, né? Então, se elas não estiverem colaborando, distribuir as tarefas corretamente, isso vira um horror, né? Então, assim, elas têm que, de fato, colaborar. Então, assim, é uma alta colaboração. Mesmo agora a gente em home office, né? Cada um está no seu espaço, a gente tem os chats internos que o dia inteiro as pessoas se falam, se comunicam, né? Então, assim, uma redução de custo significativa, né? Então, assim, isso aí a gente trouxe rapidez aos projetos, acho que a gente consegue ter mais projetos ao mesmo tempo rodando por conta do ArchiCAD, né? Por conta do BIM. Então, assim, acho que isso uma redução de custo significativa aí nas equipes de projeto, né? Porque é mais rápido fazer, né? Então, assim, quando você faz a planta, você já tem o corte, já tem a fachada. Então, assim, claro, você tem que modelar corretamente, né? Eu sempre falo, nada é automático, né? Isso eu deixo bem claro, porque às vezes a gente vê aqueles, né? A gente olha aqueles, né, vídeos que o pessoal faz, né? Parece que tudo é automático, apertar um botão e não é, né? Então, precisa dar muito treinamento para que as pessoas modelem bem para conseguir extrair todos os benefícios que, de fato, o BIM traz, tá? Confiabilidade, né? Segurança na informação. Então, assim, a planta está certo igual o corte, está igual a fachada, né? Não tem aquela coisa, a planta está de um jeito, corte do outro, fachada de outro. Então, acho que isso dá uma segurança no trabalho da informação que a gente passa para o cliente, né? Uma alta produtividade, porque mais pessoas acabam se envolvendo naquele projeto, então elas conseguem ser mais produtivas ali. O retrabalho, quando assim o cliente fala, preciso que mude a fachada, mude a planta, é mais fácil, porque aí você mudando a planta, você já muda o corte, a fachada. Então, os retrabalhos que acontecem naturalmente, né? Sim. Os clientes comentam até chegar na maquete, eles estão comentando ainda. Então, assim, esse retrabalho é muito mais rápido, né? Então, você consegue rapidamente mudar alguma coisa de lugar e já atualizou o corte, atualizou a elevação, né? Alta capacidade de automação, né, nos processos que são mega burocráticos. Então, assim, nomenclatura de folha, revisão, sabe, assim, duplicação de folhas, tem muitas coisas que a gente consegue fazer automaticamente, né? E não precisa ficar ali no dia a dia entrando folha por folha, publicação é tudo automático, né? Não precisa fazer PDF folha por folha. Então, tem muitos processos que são muito burocráticos para, né, a arquitetura em si, e são muitas folhas, né? Tem projetos que a gente tem de 200 a 300 folhas, né? E isso tudo automatizado, você ganha muito tempo. Muito né? tempo. Então, isso daí também processos mega burocráticos você acaba conseguindo, né? A visualização, acho que a visualização da construção em si também, você consegue ver, nossa, esse caixilho ficou horroroso aqui, vamos melhorar, né? Então, assim, você consegue enxergar aquilo que vai ser construído, acho que isso aí também não tem preço, é muito bom, né? Extração de quantitativos, então a gente tem vários clientes hoje que já extraem quantitativos dos nossos modelos, então melhora a qualidade do orçamento da obra, de como eles vão fazer aquele orçamento, então isso tudo é muito vantajoso. Simulações, né? Então, hoje a gente tem muitas simulações que a gente faz internamente, até antes de entrar o consultor da norma de desempenho, né? Então, isso dá uma segurança até para a gente projetar. Então, por exemplo, se vai ter iluminação confortável nos quartos, se a gente vai atender os 60 lux da norma, tudo isso também traz uma segurança com essas simulações que a gente faz, né? Até de insolação, se o cara vai ter calor, se vai ter frio lá dentro. Então, a gente consegue
simular tudo isso, né, com o BIM também. Então, assim, o BIM, ele trouxe muitas vantagens para a gente está, assim, muito contente com a nossa experiência, a gente gosta muito. Se você perguntar hoje para o meu escritório quem quer voltar para o AutoCAD, ninguém quer, Mas nem até os eu mais quero, nem velhos. arquiteta sou, nem quero voltar para o AutoCAD, eu tô amando. Exatamente. Então, assim, é muito legal, assim, acho que tem muitas vantagens, a gente está super feliz. Claro que a gente tem os perrengues, às vezes o modelo está pesado, a gente está agora passando por auditorias nos modelos para ver se não tem duplicação de elemento. Então, assim, claro que a gente tem os perrengues do dia a dia, né? Mas, assim, isso tudo vai sendo feito se você tiver processos bem definidos no escritório, tiver auditorias internas, porque às vezes a pessoa modela errado, duplica Sim. elementos. Então, tudo isso também transforma o dia a dia caótico se você não tiver essas auditorias e essas conferências aí dos modelos, né? Mas para a gente só trouxe vantagens de fato, a gente gosta Eu muito. vi, eu Estamos muito percebi aqui animados. a quantidade de benefícios supera, né? Assim, exatamente. Exatamente, supera. Obviamente, tudo tem os perrengues, né? Enfim, claro que sim. Sim, sim. Mas viva o BIM, né? Exatamente. Para a gente é a melhor coisa. Com certeza, com certeza. Não, e é interessante porque, assim, nesses detalhes, que não são detalhes, são primordiais para uma obra, para uma construção, enfim, é importante focar mais o tempo que você consegue ganhar, focar energia e tempo em coisas que realmente, Exatamente. como conferição de folhas e isso tudo, né? Então, E também a gente também consegue conferir as instalações, então assim, as pessoas mandam, né, os arquivos, né, em Revit deles, ou ArchiCAD, a gente consegue simular aquilo, consegue enxergar as interferências, a gente usa muito também para interferências, né? Então, é muito bom a gente conseguir ver tudo isso antes, porque assim, em 2D é muito mais difícil de você, às vezes, enxergar aquelas coisas, e no BIM a gente consegue ter essa visualização também muito mais fácil e prática na compatibilização, ajuda muito para a compatibilização, né? Se a estrutura funciona, se ela está igual à nossa fachada, ao nosso projeto, né? Tudo isso é muito bom. Uhum. muito bom, não, muito maravilhoso. Carla, assim, para você, na sua opinião, o que você espera para os próximos anos em relação à disseminação e aplicação da metodologia BIM nos escritórios de arquitetura do Brasil? Como que você avalia isso? Olha, eu acho que assim, hoje, antes a gente falava assim, o BIM vai ser o futuro. Eu acho que o BIM é hoje, assim, já tá, ele veio para ficar, ele não vai embora, né? Tem muita gente que fala, isso aí é moda, passageiro, não Sim. acho que o BIM veio para ficar. A gente tem a estratégia nacional agora, né? Então, a estratégia nacional está em andamento, então a gente precisa, os escritórios que não, né, não partiram para o BIM ainda precisam se mexer, porque não tem volta, né? Tem a estratégia nacional, tem muitos eventos relacionados ao tema, então, assim, as pessoas conseguem aprender muito sobre BIM, né? Então, tem muitos eventos que estão acontecendo, né? E acho que esses eventos ajudam a disseminar o BIM e ajudam a gente a trabalhar e assim, hoje, o que a gente vê nesse momento agora, né? Principalmente agora em 2020, 2021, tem muitos clientes nossos já pedindo BIM, né? Então, assim, eles estão, de fato, tendo assim, quando a gente transforma o mercado, que a gente vê que as coisas realmente vão andar, né? Então, a maioria dos nossos clientes estão com iniciativas BIM. Então, assim, veio para ficar. A gente fala que, assim, a pessoa, assim, os escritórios de arquiteturas vão ficar obsoletos se, de fato, não se transformarem, né? Pode demorar, assim, mais um ano, assim, mas, assim, os nossos clientes, a maioria já está fazendo essas solicitações. Alguns querem só visualização, para compatibilização, outros já querem lá na frente extrair quantitativos de obra. Então, cada um tem a sua. Eles começam só com a visualização, depois eles acabam querendo extrair quantitativos de obras, depois eles vão querer acompanhamento de obras. Então, assim, tudo isso vai. Eu acho que assim, depende da maturidade do seu cliente também, né? O cliente, não adianta ele querer lá o 5D no final, se ele nem sabe visualizar aquele projeto. Então, assim, acho que vai demorar um pouco a maturidade dos clientes, porém é uma coisa assim, não tem volta, assim, o BIM, de fato, o mercado está envolvido já, tem muitos clientes nossos que já estão envolvidos com o BIM, e assim, a gente precisa de fato estar sempre melhorando os processos para atender melhor a cada dia nossos clientes, acho que é sem volta. Carla, isso que você falou é muito interessante, né? Porque assim, o mercado muda, né, com isso, assim. Exatamente.
E os clientes também estão cada vez mais conscientes, mais... Quando o cliente não né? exige, quando o cliente não exige, as pessoas ficam no seu, né, no seu conforto, né? Só que quando a gente começou a nossa maturidade BIM um pouco antes deles pedirem, né? Então, para a gente agora está sendo muito fácil atendê-los. Não é, às vezes não é fácil, porque às vezes eles não entendem. Então, assim, a gente ajuda. Muitos Esse clientes não são processo, Open BIM, né? Tem aquela coisa de querer um RVT, o Revit, né? Aí a gente vai lá e conversa que o Open BIM é melhor, que ele pode atender vários clientes, né? Consegue ter vários fornecedores. Então, assim, a gente também tem esse contato com eles e a gente consegue ajudá-los a fazer as implantações, né? Então, a é gente uma está muito mudança de envolvido. cultura, né, Carla? Exatamente, tem que mudar a cultura, né? Então, se o cliente não tem a cultura do BIM, ele não vai conseguir nem te pedir para ser BIM, né? Então, ele precisa realmente mudar. Então, hoje, a gente consegue ajudar vários clientes nossos que estão com essas iniciativas e estamos lá, dando a cara, né? Assim, ajudando ele aos desafios do dia a dia, e a gente fica muito feliz em poder ajudar os clientes. Então, assim, a gente fica realmente feliz de poder ajudar os clientes também a tomar uma decisão melhor, às vezes, né? Porque às vezes tem alguns consultores que querem só um tipo de plataforma, né? Então, assim, só quem trabalha com, por exemplo, o Revit que vai poder me atender, não o ArchiCAD, ou só quem trabalha com ArchiCAD. E a gente não. A gente tenta sempre que as pessoas trabalhem em Open BIM, que todos os softwares são bem-vindos, para que a gente possa, de fato, colaborar com outras equipes, né? E não só com um nicho de mercado específico, né? Então, assim, a gente está muito, a gente quer muito que o cliente abra a mente dele para o Open BIM e que todos os softwares sejam possíveis de ele trabalhar, para que ele não fique amarrado em um ou outro software também. Maravilhoso. Esse trabalho de vocês também é muito importante para toda a cadeia, né? Porque quando vocês estão aí colaborando com os clientes, de certa forma, isso vai ser disseminado. Então, Sem dúvida. É muito bonito. E, Carla, quais as dicas que você daria para os escritórios de arquitetura que estão começando a realizar essa transformação em BIM? Por onde que começa? Uhum. Bom, o que assim, a gente tem alguns passinhos assim que eu sempre falo, assim, que a gente acha super importante, são assim, estabelecer uma relação de confiança com toda a organização. Então, assim, estabelecer essa relação, mostrar para eles quais são os objetivos, realmente o porquê que você vai implantar o BIM. Então, assim, essa confiança com toda a organização é importantíssima, não só com o grupo que vai estar ali trabalhando no dia a dia, mas com toda a organização, porque isso de fato é uma transformação, tá? Construir uma cultura que abrace as inovações também, isso é super importante. Então, as pessoas que sejam colaborativas, porque o BIM é isso, é colaboração. Se é uma cultura do escritório de cada um trabalhar individual na sua mesa e trabalhar, não vai dar certo. Então, assim, precisa ter uma cultura de fato, implantar essa cultura de colaboração, porque o BIM é isso, é colaboração, tá? Dar suporte às equipes também, isso é super importante. Se a equipe se sentir que não tem ninguém ali para perguntar, que não tem quem ajudar no momento que vai dar pau, que vai travar, ela vai já desestimular e vai desanimar. Então, assim, dê suporte às equipes. Então, é super importante, isso daí é mega importante, né? Para que e coloque essa transformação como prioridade. Então, assim, ela é prioridade. Também não dá para, agora eu tenho outro trabalho, eu vou parar e vou fazer. Não, então tem que ter uma equipe dedicada a iniciar, que não faça mais nada no escritório, ela esteja dedicada àquilo, né? Porque senão também não dá certo. Seja específico também, que acho que é super importante, né? Como a gente vai fazer, por que a gente está fazendo, quem, quais são os objetivos. Então, assim, ser específico é muito importante, né? E aí dá um aprendizado também, treine, traga aqui know-how de fora para as pessoas ajudarem a equipe, conecte-se à comunidade BIM também, porque é super importante, ver o que as pessoas estão fazendo, o que os arquitetos estão Boas práticas. entregando, né? Boas práticas, né? Então, assim, a gente está conectado lá nas BEA, está conectado na BNT, então, assim, vendo as melhores práticas, o que a gente pode fazer, né? E celebrar. Acho que é super importante também celebrar e fazer com que cada conquista, cada pequena conquista, conseguiu fazer o entregável perfeito, celebra. Então, tudo isso é muito importante para estimular e motivar a equipe, né? E, claro, tudo isso, né, tem que fazer parte, assim, a diretoria tem que estar super envolvida, todos os arquitetos, tem que estar todo mundo envolvido, de fato, para que essa transformação aconteça de maneira mais tranquila. Não é fácil, né? Tem aí momentos que dá pau, tem momentos que, né, que a gente não consegue resolver alguma coisa, mas por isso que eu acho que tem que ter esse suporte também na equipe, né? Então,
se eu tivesse alguns pontos para falar, falaria isso mesmo, porque eu acho que são pontos muito importantes. Tá bom? Nossa, são pontos importantes, são pontos maravilhosos que eu acho que quem está assistindo e está ali pensando, nossa, teve uma aula aqui, viu, Carla? Que bom. Tivemos uma aula maravilhosa, muito obrigada por isso. Ó, você que está nos assistindo, Imagina. tá te agradecendo aqui de É verdade. um super prazer falar com vocês. Tá? O prazer é nosso, sempre, assim, volte sempre. Mas, perguntinha aqui que não quer calar, que ela é trivial aqui dentro do Minutos Corporativos, que é a seguinte: se você pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional, na sua vida, com quem você falaria? Eu acho que eu falaria com Oscar Niemeyer, porque eu acho que ele é uma pessoa, é um arquiteto que, assim, ele é uma fonte de inspiração aí para muitos arquitetos que estão começando, né? A gente estuda muito ele na faculdade, né? Então, assim, realmente é uma fonte de inspiração. Eu gosto muito dele, porque, assim, ele tem... eu sou apaixonada pela parte técnica do projeto, né? Eu não sou da parte de design, né? Então, eu gosto muito da parte técnica. Então, eu acho que, assim, os projetos deles têm muito, muito, muito técnico, né? Envolvida. Então, grandes vãos, detalhes incríveis, e não deixo de perder a qualidade do design, né? Porque eu sempre falo, eu sou muito técnica, mas eu não posso perder o design, a qualidade, né? Então, assim, eu acho que ele inspira muitas gerações de arquitetos, então, assim, ele me inspira muito, principalmente por conta dessa parte técnica dele, que é super legal, e acho que, assim, ele é incrível, assim, se eu pudesse falar com ele, eu falaria. Ô, Carla, e se você pudesse falar com ele, o que assim, tipo, o que você perguntaria ali? Eu pediria muitas aulas da parte técnica, que eu acho que ele é incrível, acho que ele é, assim, essa parte técnica dele, para mim, é inspiradora, assim, acho que ele tinha uma cabeça além do tempo dele, Pois acho que é, ele né? Pensar que não tinha ele nem é muito BIM, não tinha inovador. nada, né? Exatamente, Há é isso que tanto me tempo. fascina. Uhum. E fascinou o mundo, e fascina até quem não é da área, né? Exatamente, ele inspira muitas gerações, né? E vai inspirar ainda gerações que estão por vir, né? Sim, esse para sempre, que maravilhoso. Carla, é delicioso conversar com você, o papo tá maravilhoso, mas a gente está aqui no Minutos. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, de verdade. Quero recebê-la mais vezes para falar de outros assuntos que, principalmente questões técnicas aí, né, que a gente pode abordar aqui que são tão importantes. Vida longa, BIM, ao seu escritório. Ô, Carla, como ó, a gente chama aqui de KV, o mercado conhece, né, como KV, mas o K significa o quê? Königsberger Vanuc. É Eu muito agradeço chique. muito, eu agradeço o convite, estou super aberta para falar de outros temas, de falar um pouco de como a gente está hoje também no BIM, né, no escritório. Eu te contei um pouquinho do começo, né, que sempre tem, né, aquela maluquice do começo. A gente está bem evoluído, tem bastante coisa para falar. Estou super aberta aqui. O dia que vocês quiserem, a gente conversa de novo. Fiquei muito feliz com o convite. Certeza, vai ser maravilhoso. Agradecer muito ao convite de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada. Se você que está nos assistindo quer fazer alguma pergunta para Carla ou quer dar alguma sugestão aqui para o nosso Minutos Corporativos, fique à vontade, a gente quer te ouvir. Escreva para minutoscorporativos@informa.com. O endereço está aparecendo para você aí. Esteja sempre conosco e muitíssimo obrigada pela sua audiência sempre. Então, até breve. Obrigada. Tchau, tchau.